Seja bem-vindo ao nosso curso de Lógica de Programação. Meu nome é Hélio Andrade e eu sou instrutor ali na Netcom. Bem, o conteúdo programático do nosso curso eu agrupei em 11 itens, né, que eu considero essencial para quem está iniciando aí na programação de computadores, tá? Então, no tópico primeiro aí, a gente vai definir o que é um algoritmo. Em seguida, a gente vai falar das estruturas fundamentais que todo algoritmo possui. No item 3 a gente vai falar da representação de um algoritmo, né? Como é que a gente representa, como é que a gente expressa um algoritmo. Em seguida vai falar dos tipos de dados, variáveis e constantes, operadores, programação sequencial, a tomada de decisão, laços de repetição, estruturas de dados, e aí entram vetores e matrizes e registros, e finalmente funções e procedimentos. É óbvio que há muita coisa a ser abordada além disso, mas do ponto de vista introdutório, esses pontos que eu levantei eu considero essenciais e suficientes para quem está iniciando, né, na carreira de programador, ok? Beleza, em relação à bibliografia, eu indico aqui dois livros, né? O Estudo Dirigido de Algoritmos do Manzano e do José Figueiredo de Oliveira, da editora Érica, e o Lógica de Programação da Camila Secato e Deveraldo Antônio, da editora Viena. Os dois, né, eles são bons. Eu aprendi com o do Manzano, né, Estudo Dirigido de Algoritmos. É um livro assim, bem antigo, eu acho ele bem prático. E se eu tivesse que escolher, eu escolheria ele, né, mas fica a critério. Né? Os dois eles suprem a necessidade de um programador aí iniciante. Além disso, a gente vai utilizar o VisualG ou VisualG, como algumas pessoas chamam, tá? Que é o ambiente ali, a IDEzinha de programação que a gente vai utilizar, que possui aí o português estruturado, né? Que é uma pseudolinguagem de programação. A gente poderia começar o estudo de algoritmos diretamente numa linguagem, né? Mas assim, para um curso introdutório, para a maioria das pessoas eu aconselho começar com o VisualG, né? Que ele é em português e é assim, mais intuitivo e próximo do nosso dia a dia, né? Pois bem, a primeira questão que a gente levanta aí, desse ponto, é a definição de um algoritmo, né? Porque ele é a base da programação de computadores, né? E um algoritmo bem feito, ele é baseado, por sua vez, em uma lógica bem definida, tá? Então, o algoritmo, eu peguei essa definição da Wikipédia, eu achei ela bem, assim, bem esclarecedora, né? E possui os elementos que a gente vai abordar no curso. Um algoritmo é uma sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas, cada uma das quais podendo ser executada num período de tempo finito e com uma quantidade de esforço finita. Então, assim, como a gente vai ver mais abaixo em alguns exemplos, um algoritmo ele é semelhante a uma receita, né? Ele possui uma sequência de passos, né? Ou de instruções ou de ações finita, obviamente, tem que ser realizável aí num tempo finito, como está destacado ali embaixo. Essa sequência finita ela tem que ser bem definida e não ambígua, né? Porque o computador ele é uma máquina, digamos, burra, né? Ele só faz o que você programa. Então essa sequência finita de instruções ela tem que ser bem definida, né? De tal forma que não haja ambiguidades aí na execução desse algoritmo, tá? Além disso, como a gente destacou, essa sequência de instruções ela tem que ser executável, né? Realizável num período de tempo finito. Ou aceitável, porque não adianta você desenvolver um algoritmo que demore um tempão para resolver determinado problema. Tá? Então, assim como em qualquer outra área de negócios, a informática, né, a TI, tempo é dinheiro. Tá? Então, além de ser uma sequência finita bem definida, sem ambiguidades, essa sequência ela tem que ser executável num tempo finito. E por último aqui, o terceiro aspecto, ele tem que consumir uma quantidade aí mínima, né, de recursos, né, de esforço computacional. Tá certo? Então o algoritmo ele tem esses três aspectos, né? Só recapitulando aí.
é uma sequência bem definida de instruções, realizável no tempo finito e que consuma a menor quantidade de esforço finito. Tá? De esforço finito. Então, entenda esse esforço como recursos computacionais, no nosso caso, que são aí a quantidade de memória ou o tempo de utilização do processador, tá bom? Então aqui só lembrando um detalhe, algoritmo ele não é exclusividade da computação, né, da informática. Na verdade a gente realiza, né, ou executa diversos algoritmos no nosso dia a dia. Um deles aqui, que eu coloquei como exemplo, é o algoritmo tomar banho, né? Então, eu separei aqui em 8 passos, né? Uma sequência finita, né? De 8 passos, ou 8 ações, né? Bem definidas aí. Que são executadas num tempo finito, né? E que consomem ali uma quantidade e que devem, né? Consumir uma quantidade razoável, né? Ou aceitável de recursos. Que no caso ali é água e sabão e shampoo. Tá? Então, olha só. Um detalhe também que é importante ressaltar é que a ordem de execução de um algoritmo ela é importante, né? Obviamente ninguém entra debaixo do chuveiro de roupa. Então observe que tem uma sequência lógica bem definida, né? E que a ordem é importante, tá? A ordem de execução de um algoritmo é importante, tá certo? Outro exemplo aqui que eu trouxe pra gente é trocar o pneu do carro. Semelhantemente ao outro algoritmo e trazendo a definição, novamente, esse algoritmo ele é uma sequência bem definida de passos, né? Onde a ordem é importante. Você não vai conseguir tirar a roda, né? Sem que antes tenha colocado o macaco ali embaixo para levantar o carro, tá certo? E além disso, é importante que esse algoritmo ele seja otimizado, né? De tal forma que consuma a menor quantidade de recursos possíveis aí, no caso o esforço humano, tá certo? E que seja realizável num determinado tempo aí considerado aceitável, tá bom? E um terceiro exemplo aqui que eu trouxe pra gente é uma receita de bolo, né? A receita de bolo ela é assim ideal para expressar um que é um algoritmo, né? Além de você ter uma sequência bem definida, né? Como a gente vem falando em relação à definição, ela tem que consumir num tempo finito e os ingredientes também você tem que procurar economizar, né? Utilizar só o necessário. Então, retomando a nossa definição de uma outra maneira, né? Um algoritmo é uma maneira particular de resolver um problema, tá? Então, se resolver o problema, então aquele algoritmo ele foi eficaz, tá? A gente pode considerar assim. E também tem um detalhe que um mesmo problema ele pode ser resolvido por meio de algoritmos diferentes. Então, cada um de nós pode chegar a algoritmos diferentes. Se resolver o problema, então aquilo ali é aceitável, tá? Ele é eficaz, tá certo? Então, recapitulando aí de uma forma mais didática, né, a definição, um algoritmo ele é uma maneira particular de resolver um problema e constitui-se em um conjunto de ações sequenciais ordenadas de maneira lógica, né, que a gente falou que a ordem é importante. Ninguém quebra, ninguém bate os ovos sem antes quebrá-lo, né? Ou ninguém entra debaixo do chuveiro sem antes tirar a roupa. Realizáveis em um intervalo de tempo considerado aceitável, né? Não adianta você, por exemplo, ninguém passa, sei lá, um dia inteiro debaixo de um chuveiro, tá certo? E também, além disso, tem que consumir a menor quantidade de recursos. No caso do tomar banho ali é a quantidade de sabão, a quantidade de água. Ali no caso do bolo, a quantidade de ingredientes. E no caso do trocar o pneu ali do carro é a quantidade de esforço humano, né? Você pode elaborar um algoritmo que seja menos ou mais eficiente, tá certo? E só para aqui a título de curiosidade, nem todos os problemas podem ser resolvidos por meio de algoritmos, tá? Aí já entra outras técnicas, como algoritmos genéticos, redes neurais, aí já é uma área mais bem avançada, ok?